Você está no canal Estruturando Soluções. Estamos, nesse momento, apresentando aqui a nossa terceira aula. Se você não é inscrito ainda, não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, dá uma olhada no nosso conteúdo. Temos muito material interessante aqui no nosso canal. E também dá uma olhada no nosso perfil no Instagram. Eu sou o engenheiro Paulo Miranda, PhD em Estruturas, e hoje falo com vocês diretamente do Rio de Janeiro, por ocasião da minha vinda ao Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. E, estando aqui no Congresso, eu decidi apresentar essa aula para vocês, falando justamente sobre congressos e encontros de engenharia. Como é que funciona? Se vale a pena participar de congressos e encontros? A resposta é sim. É um momento muito importante, tá? Um período, né? Normalmente os congressos eles duram aí 2, 3 dias, às vezes até mais. Alguns chegam a uma semana. E é um período onde nós temos a oportunidade de estar em contato com profissionais que são referências na nossa área, além de estar tendo contato também, né, com pesquisas, com trabalhos que se destacam no mercado e que podem, né, ser absorvidos aí por nós de forma a gente aumentar os nossos conhecimentos e as nossas áreas de atuação. Então, além dessa vantagem técnica, né, de você estar em contato com o que há de mais novo, moderno, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista de mercado, né, do ponto de vista mercadológico, você tem ainda essa oportunidade de encontrar pessoalmente com grandes referências, tá, da área de engenharia estrutural e criar aí uma boa rede de relacionamentos, né, fazer um bom networking. Eu vou usar como exemplo, né, das possibilidades e de como um engenheiro ou um aluno de engenharia pode participar e usufruir de congressos e de encontros, usando o próprio congresso que eu estou participando agora. Esse congresso, como vocês estão vendo aqui na minha identificação, no guia, né, com a programação do Congresso. Esse aqui é o Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. Tá? Esse aqui é o 16º CBPE, que aconteceu no dia 12 e 13, né, antes de ontem e ontem. E, na sequência, de 14 a 16, nós estamos tendo também aqui a oportunidade de participar de um simpósio internacional promovido pela FIB, a Federação Internacional de Estruturas. Tá? Daqui a pouco eu vou apresentar falar um pouco mais sobre essas entidades, né, que promovem esses congressos. Pois bem, o Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, ele é promovido pela ABPE, que é a Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, e pela ABES, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. E ainda também pela ABSIC, Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto. Tá? Então, essas associações, a BPE, a ABES e a ABSIC, né, juntas, promovem o Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. Esse congresso ele acontece anualmente, um ano no Rio de Janeiro e um ano em São Paulo. Esse congresso, em particular, é um congresso de elevado nível técnico. Dentre os congressos e encontros de estruturas que nós temos no Brasil, este é, sem dúvida, aquele que conta com maior presença de referências nacionais e trabalhos técnicos e científicos de elevadíssimo nível. Tá? É um congresso que conta aí com a participação de 300, 400 participantes e é voltado para estruturas de uma forma geral. Existem congressos em que a gente trata somente de estrutura de concreto, alguns congressos a gente trata apenas de estrutura de aço, outros de madeira, mas nesse caso aqui a gente está trabalhando, né, a gente está falando de estruturas como um todo, pontes e estruturas. Vou ler para vocês aqui, por exemplo, algumas das apresentações. Pilares de aço e mistos em tubos com solda helicoidal em edificações. Uma técnica que tem sido usada, em que nós podemos utilizar aí pilares, né, na verdade, tubos
atuando como pilares ou como estacas de fundação, tubos de elevada capacidade resistente e que, sendo, né, uma estrutura mista, são usados dois materiais combinados, tá? Concreto e aço. Não estou falando aqui do vergalhão da armadura de concreto armado, porque o próprio tubo, né, ele já atua como elemento resistente. É aquela mesma ideia que se trabalha, por exemplo, as lajes em steel deck. Então, o que é uma estrutura mista? Diferente do que o pessoal pensa e, por vezes, confunde. Às vezes, alguém está fazendo ali uma estrutura em que eu tenho uma fundação em concreto armado, um pilar metálico, uma viga metálica e uma laje em concreto armado. E ele diz assim, olha, eu estou fazendo uma estrutura mista. Isso aí não é uma estrutura mista. Tá? Isso é uma estrutura composta por dois tipos de sistemas estruturais. Concreto armado e aço, tá? E estrutura metálica. Quando se fala de estrutura mista, é aquela situação em que nós temos a estrutura de aço trabalhando em conjunto com uma estrutura de concreto armado. Então, nesse caso que eu falei aqui, né, uma das apresentações que aconteceu aqui no CBPE, nós estamos falando aqui de estrutura mista. Tubos circulares, que são feitos com chapas conformadas de forma helicoidal, com solda, e aí são tubos que permitem criar uma estrutura mista, seja um pilar ou uma estaca de fundação de elevada capacidade resistente. Quem participa desses congressos, né, tem acesso a esse tipo de informação, além de ter contato com os próprios engenheiros e professores que trabalharam nesses trabalhos, tá? Nessas pesquisas, nesses projetos. Além disso, né, nós temos aqui a presença de vários fornecedores que patrocinam também os congressos, e aí a gente tem a possibilidade, né, de receber materiais que são produzidos por esses fornecedores em conjunto com professores e pesquisadores. Um exemplo é esse trabalho que eu acabei de falar aqui para vocês e que nós pudemos receber aqui, tá? Como vocês veem aqui na tela, um material de excelente qualidade, tá? Impresso, que trata justamente que fala das boas práticas para a fabricação, transporte e montagem dos pilares tubulares com solda helicoidal. Além disso, há também um material voltado para o dimensionamento desses pilares, algo que vale muito a pena ir para congresso, justamente para ter acesso a esses materiais, a informação em si e o contato com as pessoas que desenvolvem esses trabalhos. Nessa edição, eu não apresentei nenhum trabalho. 2 anos atrás, ano passado em São Paulo eu não fui, 2 anos atrás eu estive aqui no Rio de Janeiro e a gente apresentou aqui um trabalho que foi feito em parceria com o professor da UNB, tá, e um aluno de mestrado. À época eu fui co-orientador dele e nós apresentamos um trabalho aqui. Em termos de participação em congresso, vocês podem participar ou apresentando um trabalho ou como um palestrante convidado. Isso vai depender, né, do teu nível de atuação no mercado, do teu nível de pesquisa. Nessa edição aqui, nesse congresso que eu estou participando aqui no Rio de Janeiro, eu não publiquei, tá, nenhum trabalho dessa vez e também não estou aqui na condição de palestrante. Eu vim participar do congresso, né, ter acesso a essas informações e rever também muitos amigos que eu tenho na área de estruturas, amigos aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil todo. Então, como é que vocês podem participar como apresentadores, né, de trabalhos? Os congressos, eles divulgam em sua página as datas para submissão, tá? Inicialmente, a gente envia um resumo, tá? Esse resumo é avaliado por uma comissão técnica, uma comissão científica, e uma vez esse resumo aprovado, dado um novo prazo para se enviar o trabalho completo. O trabalho completo, ele precisa seguir um padrão de formatação, de número de páginas, inclusive de tamanho de fontes, tá? Estilos, e esses formatos, né, esses padrões que a gente chama de templates, eles são disponibilizados no site do evento. Então, se um dia você enviar um trabalho para um congresso, você vai precisar baixar o template
e preparar e formatar o teu trabalho dentro daquelas condições, tá? Seguindo todos os formatos e tudo que se exige para que o teu trabalho seja publicado. Uma vez aprovado, o seu trabalho, dependendo do congresso, ele pode ser apresentado em formato de pôster ou em formato oral, em que você vai apresentar o teu trabalho em um auditório com a presença de pessoas que, ao receber a programação do congresso, né, vão procurar ali qual é que é a sala em que o teu trabalho será apresentado e poderão ter acesso às tuas informações. E da mesma forma, já que você está lá participando como um apresentador de trabalho, você também vai ter acesso ao programa e procurar quem e quais trabalhos você quer assistir. Na sequência aqui do CBPE, nós temos, a partir de hoje, né, tivemos já hoje e até sexta-feira, o Simpósio Internacional do FIB, né, um simpósio internacional com a presença de palestrantes de vários países. Esse congresso normalmente ele acontece na Europa, né, recentemente aconteceu em Madrid, uma outra edição aconteceu na Noruega, em Oslo, e esse ano ele está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E você pode perguntar, mas espera aí, se são palestras internacionais, né? Se eu não tenho um bom domínio de línguas estrangeiras, de inglês principalmente, ou de espanhol, como eu vou assistir essas palestras? Nesses eventos, você tem acesso a um tradutor simultâneo. Então, você vai receber lá um aparelhozinho, você vai acompanhar a palestra, tá, com as apresentações, e ali dentro do auditório há uma pessoa fazendo tradução simultânea, você vai acompanhar tranquilamente. Então, como eu falei para vocês, esse congresso é um congresso de alto nível técnico e que tem aí uma participação de algumas empresas que patrocinam o evento e montam ali alguns estandes para apresentar os seus produtos, os seus serviços. Existem congressos em que esse lado mercadológico é mais forte. Em outros, esse lado mercadológico tem uma participação menor. No caso do CBPE, como é um congresso muito técnico, existe sim a participação das empresas, mas é uma participação comparada com outros congressos, que eu vou falar aqui para vocês, é uma atuação de menor, como é que eu posso dizer? Não vou dizer importância, mas de menor destaque. Existem congressos em que você tem ali um andar do local do evento, seja o hotel, seja um centro de convenções, ali repleto, né, de grandes estandes, com palestras voltadas para os fornecedores. Então depende muito de que tipo de congresso você quer participar. Volto a dizer, para quem quer um congresso com uma boa quantidade de informações técnicas na área de estruturas e pontes, o CBPE tem que estar aí na tua agenda, tá? Então, quem não participou ainda, fiquem atentos, próximo ano teremos aí mais uma edição do CBPE em São Paulo. Pois bem, vamos falar então de alguns outros congressos, tá, que estão aí na agenda desse ano e que vocês ainda podem participar. Alguns vocês não terão mais tempo de enviar trabalhos, porque os prazos já se encerraram, e outros vocês ainda podem, né, aproveitar o momento, a oportunidade para enviar resumos e, sendo aprovados, trabalhos também para serem apresentados. Vou mostrar aqui para vocês na tela alguns outros congressos. Esse aqui é o que a gente acabou de conversar, tá? O CBPE, que é o que está acontecendo aqui no Rio, de onde eu estou falando aqui para vocês, estou participando. Temos aqui as empresas, as associações, né, promovem o evento, a BPE, a ABS, a ABSIC, como eu falei. O professor Sérgio Hampshire é o atual presidente da ABPE e o engenheiro Ricardo Kerr é o presidente da ABS. Pois bem, falando aqui de outros congressos, agora no mês de junho, nós teremos o Congresso Internacional de Patologias de Edifícios e Recuperação de Construções. O SIMPAR vai acontecer em Brasília, de 16 a 18 de junho, e eu já faço aqui o convite para vocês. Eu também venho participando há um bom tempo, né, do SIMPAR. A primeira edição do SIMPAR, ela aconteceu no Ceará. Quem criou, né, o congresso foi o professor Francisco Carvalho, professor da Universidade do Vale do Acaraú, da UVA, isso em 2003, se não me engano. Em 2003, ele criou esse congresso,
E, assim, tem uma história bem interessante, gente, desse congresso. Eu, à época, tinha aí vários livros, né, na área de estruturas, escritos por grandes, né, engenheiros brasileiros e estrangeiros, e eu, à época, né, estava morando no Cariri, no estado do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, mais precisamente, e aí, poxa, naquela época, né, eu era recém-formado, eu me formei em 2000 e não era fácil, né, você viajar para congressos, para ter acesso a essas informações e contatos, né, com as pessoas. E de repente a gente vê o anúncio de um congresso, né, internacional que ia acontecer dentro do nosso estado, a alguns quilômetros da nossa cidade, né? O Cariri cearense fica no sul do estado e a cidade de Sobral fica no oeste do estado do Ceará. Mas era algo muito simples, né? Poderíamos ir de ônibus ou de carro. E quando a gente olhou a programação, gente, grandes nomes, né, da engenharia nacional e internacional estariam presentes em um congresso em Sobral. Isso pela grande força, né, do professor Francisco Carvalho, e nós tínhamos ali a presença de grandes nomes, como eu acabei de dizer, como, por exemplo, o professor Paulo Helene, né, o professor Paulo Monteiro, né, da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Gente, assim, eram muitas e muitas referências, e foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de participar de um congresso, né, deste nível. De lá para cá, eu comecei, né, a participar muito do Simpar, como participante inicialmente, depois enviando artigos, e fui, né, me qualificando, fiz mestrado, fiz doutorado, comecei a ter contato próximo com esses autores de livros, né, que lá no ano 2000 e na época de faculdade já eram referências para mim, mas eram pessoas muito distantes, né, de uma realidade. E com o tempo a gente vai se aproximando dessas pessoas. Hoje, muitos desses profissionais, né, que eram referências para mim, hoje são grandes amigos. Eu comecei a participar mais efetivamente do Simpar, me tornei membro do comitê científico. Quem é do comitê científico, gente, avalia, né, os trabalhos que são enviados, e a gente faz revisões, solicitando que os trabalhos passem por alguns ajustes, quando aprovados, né? Então, eu comecei a participar, fui convidado para fazer parte do comitê científico e participei já de várias edições do Simpar, né? Participei do Simpar no Brasil, participei do Simpar em Portugal, né, na época em que eu fazia o meu doutorado, e depois comecei a publicar. Além de publicar artigos, né, publiquei na edição na Itália, em Florença, na edição da Turquia, eu fui palestrante. Próximo ano, não, esse ano, nesse congresso que vai ter agora em Brasília, eu faço parte da comissão organizadora e também serei um dos palestrantes, tá? Então, esse site que está aí na tela para vocês é o site do Simpar, e aqui vocês vão ter, né, informações sobre a agenda. Em breve estará aqui disponível a programação completa, os palestrantes, a lista de palestrantes de Portugal, da Itália, China, México, Brasil, Estados Unidos. Então é uma boa oportunidade, né, para a gente conversar sobre patologia, diagnóstico, técnicas de reparo, além, né, de ter acesso a esses autores e aos palestrantes do evento. Então marquem aí na agenda de vocês. Brasília, 16 a 18 de junho, Simpar, Congresso Internacional sobre Patologia de Edifícios e Recuperação de Construções. Um outro congresso que eu quero destacar aqui para vocês, e sugiro que vocês coloquem aí na agenda, esse sim ainda há tempo de enviar resumos e publicar artigos. É o Congresso Brasileiro do Concreto, promovido pelo IBRACON, o Instituto Brasileiro do Concreto. Sim, voltando aqui a falar um pouco do Simpar, o Simpar ele tem também um lado bem científico, embora o espaço, né, para a participação de empresas que trabalham no setor de patologia e recuperação tenha aumentado nos últimos anos, tá? Mas é um congresso com um viés científico bem forte, né? Quando eu falo científico, de pesquisa, de projetos, né, envolvimento de professores, enfim. O Congresso Brasileiro do Concreto,
promovido pelo IBRACON, ele vai acontecer em Curitiba, e de 28 a 31 de outubro. Também já participei de várias edições do Congresso Brasileiro do Concreto, já publiquei vários artigos, faço parte do comitê científico também do Congresso do IBRACON, né, fazendo ali a avaliação dos artigos, né, com as suas revisões necessárias. E esse congresso aqui, gente, é um congresso muito, muito importante, tá? Já está na sua edição 66. É um congresso com um número muito grande de participantes. Normalmente, acho que nós temos mais de 1.000 participantes, acredito eu. Esse que eu falei do CBPE, que eu estou participando agora, o do SIMPAR, são congressos ali com 300, 400 pessoas. Já o IBRACON, não, já é um congresso bem maior. É um congresso que tem um lado tanto científico quanto mercadológico muito forte. É um congresso que tem um lado social muito bom, muito interessante, com um grande evento de abertura, com a possibilidade de participação de um jantar, de uma festa ao final do congresso. Esses congressos maiores disponibilizam também esses momentos, que também é de grande importância, de grande valor, né? Normalmente, bons contatos são feitos nesses momentos. E o Congresso Brasileiro do Concreto ele ainda tem uma participação muito efetiva de estudantes também, porque existe no Congresso vários concursos. Concursos que envolvem alunos e concursos que envolvem também profissionais. Então, é um período de grandes oportunidades. Deixa eu ver se eu tenho aqui os concursos, tá? Para vocês terem uma ideia. Nós temos, por exemplo, concursos, né, que envolvem aí a produção de concreto, a disputa de qual concreto atinge, né, maior resistência. E aí existe uma variação de concursos, né? Já houve uma época, não sei se ainda vai ter nessa edição, de concreto colorido, produzir um aparato de proteção, né, para ver a capacidade resistente desse aparato. E o que é legal? Os alunos passam por essa competição e na festa de encerramento você tem a premiação com relação a esses concursos. Existe também premiação de projetos, premiação de dissertações e teses desenvolvidas em um período, né? Eu tive a grata satisfação de, no Congresso Brasileiro do Concreto de 2022, que aconteceu em Brasília, por ocasião do jubileu do IBRACON, 50 anos, eu fui agraciado com um prêmio de honra ao mérito pela tese de doutorado produzida em 2022. Foi uma grande honra para mim receber o prêmio do Instituto Brasileiro do Concreto, recebendo das mãos de grandes profissionais, tá? Grandes engenheiros. Então, vocês podem ficar atentos aí ao site, né, do IBRACON, ver todas essas possibilidades de envio de artigos, prêmios aqui. Há uma distribuição, né, um momento normalmente durante a abertura em que se é feita essa premiação. Então, em termos de concreto, tá? Estrutura de concreto, o IBRACON é sem dúvida um dos eventos que vocês precisam participar, porque nesse evento, nesse congresso, são apresentados trabalhos tanto do ponto de vista de estruturas, tá? De dimensionamento de estruturas em concreto, como do ponto de vista de concreto enquanto material, novas técnicas, dosagem, né, controle, investigação estrutural. Embora não seja um congresso especificamente voltado para a patologia, né, diferente do que eu acabei de falar aqui para vocês, que é o caso do SIMPAR, também há trabalhos voltados à recuperação, proteção, manutenção de estruturas de concreto. O IBRACON ele tem como objetivo, né, tratar de assuntos relacionados ao concreto. Existem congressos como esse que eu estou participando, do CBPE, que é de estruturas com diferentes tipos de materiais, e tem congressos que são voltados para materiais específicos. Existem congressos só de estrutura de aço, tá? Existe congresso só de estrutura de madeira. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Acabou de acontecer, né, recentemente, lá em Curitiba também, agora no mês de maio, de 5 a 9 de maio, o EBRAMEN, tá? Que é o Encontro Brasileiro em Madeiras e Estrutura de Madeira, promovido pelo IBRAMEN. Esse congresso, infelizmente, eu não pude participar, mas eu também fiz parte, né, do comitê científico, avaliando trabalhos, o que
é muito, né, interessante, porque a gente termina também tendo acesso aí a diversos trabalhos produzidos por diferentes grupos de pesquisa em diferentes áreas, com diferentes materiais. Então, se você tem interesse em procurar congressos voltados para materiais especificamente, materiais específicos, isso também é possível, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Vamos ver aqui um outro congresso, já que a gente falou aqui de patologia e recuperação, agora já falando em congressos internacionais, há um congresso que acontece de 2 em 2 anos, é um congresso euro-americano, que está na sua 11ª edição, está aparecendo na tela aí para vocês. Esse trabalha, né, esse tem como objetivo trabalhar a questão também das patologias, da reabilitação, um congresso também de excelente nível, e desse aqui eu também faço parte aí do comitê científico, né? Já terceira edição que eu estou no comitê científico desse congresso. São profissionais do mundo todo, a Argélia, Argentina, Brasil, de diferentes instituições, China, Dinamarca. Vejam aqui, tem 10 abas aqui só de profissionais do comitê científico de diferentes países, tá? Portugal, Polônia, Estados Unidos e por aí vai. Então, eu, né, faço parte de um grupo de profissionais, né, que trabalha tanto academicamente, envolvido em atividade de docência, de pesquisa, participando de grupos de pesquisa, participando de congressos como membro do comitê científico, comitê organizador, mas também atuo no mercado, com projetos, com consultoria, e nesses momentos, né, desses encontros, desses congressos, nós podemos ter acesso a todas essas possibilidades. Além desses congressos que eu estou falando aqui para vocês, que são congressos de destaque nacional e internacional, existem, além disso, alguns encontros locais. Por exemplo, a ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, que eu falei para vocês lá no início, né, que é uma das associações que promove o CBPE, ela está sempre promovendo encontros em suas regionais. Recentemente aconteceu um encontro muito interessante, muito cheio de oportunidades também na cidade de Fortaleza, promovido pela regional do Ceará. Acontecem encontros e palestras promovidos por outras regionais, Pará, né, Sergipe, Rio de Janeiro. Então, assim, vale muito a pena, tá, gente, estar envolvido aí nesse tipo de atividade. Vocês podem fazer uma pesquisa rápida aí dentro da área de interesse de vocês. Congressos na área de concreto no Brasil, congressos na área de concreto no mundo, na área de estruturas metálicas, né, na área de madeira, na área de recuperação de estruturas, e começar, se realmente esse tipo de atividade gerou interesse, né, em vocês podem começar a pesquisar, organizar datas, dar uma olhada nas linhas, né, de pesquisa, escrever artigos. Para isso, vocês podem estar juntos com outros profissionais, outros engenheiros, ter a participação de um professor que possa orientar essa linha, né, acadêmica, esse formato de escrita acadêmica, e daqui a pouco vocês podem estar aí participando de congressos, não só como pessoas que vão ter acesso às informações, mas também ajudar, contribuir com essa disseminação de conhecimentos, né, conhecimentos que vocês mesmos produzem, ainda em nível de graduação, pós-graduação, né, ou na própria atuação profissional. Envia um artigo, faz uma apresentação, conhece pessoas, faz uma boa rede de relacionamento, tem um bom lado social também envolvido nesses encontros. Então, é algo que eu considero muito, muito válido. Eu não estou aqui no meu ambiente, né, de aula, então eu não estou conseguindo ter acesso fácil aqui a alguma pergunta, caso ela tenha sido feita. Eu vou entrar em contato depois aqui com a equipe, ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui alguma. Professor, tem algum local em que a gente saiba onde todos esses eventos e programações acontecem? Não, olha, eu normalmente faço uma pesquisa, tá, pelo tipo de assunto que eu tenho interesse, tá? Como eu falei aqui para vocês. Congressos de
estruturas de concreto no Brasil. Aí você vai ter uma relação completa ali desses eventos, né, de patologias, enfim. Depois eu vou dar uma olhada aqui, tá? Se tem mais alguma pergunta. E vocês podem também deixar aí algum comentário aqui na aula e na sequência eu vou dar uma olhada e vou responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, tá? Uma aula que fugiu um pouco aqui da nossa programação de aulas. A gente vinha falando sobre propriedades do concreto, controle tecnológico, mas eu achei muito importante e oportuno, tá, o momento de estar aqui no Congresso e deixar essas dicas aí para vocês. Se vocês gostaram aqui desse momento, deixem aí os seus comentários, sugestões para futuras aulas, se inscreve aí no canal, segue as nossas outras redes sociais também, tá? Procura lá Estruturando Soluções, você vai encontrar nosso perfil no Instagram, no Facebook e o nosso canal aqui no YouTube. Em breve, mais novidades para vocês. Forte abraço!